Muito boa tarde para você. Está começando Donos da Bola nesta sexta-feira, 25 de abril de 2025. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Vamos juntos. Só estamos começando 1 hora mais 1 minuto. Fala, torcedor. 18966668600. Mande o teu alô, envie teu abraço, dê o teu pitaco e a sua opinião. Dorival Júnior acerta com o Corinthians até o final de 2026. Cid Júnior, muito boa tarde. Notícia de última hora, notícia de momento. Teremos Dorival Júnior à frente do Coringão para o resto da temporada e para o ano que vem. Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado na tela da Band. É um bom nome para o comando técnico do Corinthians, né? A verdade é que depois da saída do Ramon Dias foi aquela famosa novela. Mas, felizmente para o torcedor corintiano, se não deu certo com o Tite, deu certo com o Dorival, que para mim é um dos principais nomes de comando técnico no Brasil na atualidade. Espero que ele possa ser muito feliz defendendo as cores do Corinthians. Fabiano, rapidinho, deixa eu só mandar um abraço aqui. Né? A Unoeste nos patrocina aí há quase 2 anos e o pessoal está sempre ligado aqui nos Donos da Bola, o Bruno, o Wesley, o Denão, a Mari, toda a galera sempre se ligando aqui. E a Unoeste, que inclusive agora foi considerada a melhor universidade do estado de São Paulo, a 3ª melhor do Brasil e a 3ª melhor universidade de medicina do Brasil. Então, parabéns aí para todos os envolvidos. Um abraço para a Unoeste, para todo o pessoal. Formamos lá, né? Eu me formei em 2007, em dezembro de 2007, em jornalismo lá na Unoeste. Cid Júnior também, né, é formado lá na Unoeste. Você formou quando, Cid Júnior? Em publicidade eu me formei em 2009, lá na Unoeste também. Em 2013 me formei em jornalismo e em 2016 me pós-graduei em jornalismo esportivo, só que foi lá em São Paulo. Tá aí, Cid Júnior, né? E agora estamos aqui dividindo espaço na tela da Band Paulista. 1 hora mais 3 minutos, né? Ontem, na abertura da 5ª rodada, o Novo Horizontino venceu o líder do Brasileiro B, o Atlético Paranaense, no Jorjão. Pablo Diego fez os 2 gols da vitória por 2-1, saiu do banco, né? Entrou no lugar do Robson, que teve uma lesão, e fez 2 gols em menos de 30 minutos. E o Tigre venceu o Atlético Paranaense, que é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B. E é interessante, Cid Júnior, claro, né? A rodada só está começando, mas o Novo Horizontino dormiu, né, dentro do G4, saiu da 12ª posição e foi dormir dentro do G4, né? Esse é o futebol. Uma vitória já muda tudo, né? Parabéns ao Tigre, vitória merecida e importante. Cid. Muito importante. Ontem eu disse aqui nos Donos da Bola, Fabiano, até que essa vitória era importante para embolar o campeonato na parte de cima e para que pudesse também dar mais, vamos dizer assim, certeza para o torcedor do Novo Horizontino com relação ao trabalho do Humberto Lauser. Agora, o Pablo Diego, vou te falar, aconteceu de tudo com o homem. Ele entrou, marcou 2 gols, saiu depois no fim da partida. Foi um jogo daqueles. A gente, inclusive, estava acompanhando separados, mas juntos, né, Fabiano? Exatamente, né? 1-0 ali para o Novo Horizontino, 1-1. Né? E quando estava 1-1, eu fiquei preocupado. Eu falei, o Novo Horizontino não pode perder em casa, né? E se esse resultado permaneceu, de repente, até uma derrota, vai ser difícil o Novo Horizontino chegar aí depois na ponta e dentro do principal objetivo, que é a classificação para a Série A do ano que vem, né? Mas no final das contas deu tudo certo, 2-1 para o Novo Horizontino, né? Que vence o líder Atlético Paranaense diante de poucos torcedores, né? A gente tenta até compreender, o jogo tarde da noite, estava frio, né? Cerca de 800 torcedores apenas compareceram ao Jorjão ontem para incentivar o Grêmio Novo Horizontino. Pablo Diego, né? Que garantiu a vitória do Tigre, fala aqui nos Donos da Bola. Muito feliz, né, cara, pela vitória de hoje, pelos 2 gols. É o trabalho, né, cara? O trabalho entrega. Eu acho que a seriedade que a gente tem aqui nesse clube é muito grande. Não só eu, como todos os outros atletas, né? Qualquer um que entrasse ali ia estar super preparado. Eu fui escolhido e, graças a Deus, eu tive a oportunidade ali de fazer os 2 gols e a nossa equipe sair com a vitória. Vitória muito importante, né, cara, para dar sequência aí no campeonato. É o início, mas a gente tem que
tá sempre fazendo o nosso dever de casa e vamos seguir para a próxima aí. Tá aí palavras do atacante Pablo Diego. Ô Cid, quando o Pablo joga, né, ele tem ali atuações interessantes, tem marcado gols, tem jogado bem. Isso é bacana para o treinador, né? Cria uma dor de cabeça boa, né? Porque ele estava no banco de reservas, né? Entrou ali, definiu a partida. E no próximo jogo, como é que fica a situação do Pablo Diego, né? O Robson tá jogando um bolão também, né? O artilheiro aí do Novo Horizontino nessa temporada. Isso é bacana para o técnico ter essas peças de reposição, né, para poder trabalhar de acordo com a necessidade. Né? O Brasileiro B tem tido jogos no meio de semana, final de semana. Né? O Novo Horizontino, já pensando à frente, tem um jogo gigantesco na quarta-feira contra o Corinthians, na primeira partida aí, da fase da Copa do Brasil. Então é importante ter aí jogadores com moral. Né? O jogador sai de campo fazendo 2 gols, Cid Júnior, acorda no outro dia com a moral lá no alto, né? O cara definiu a partida, né? Não é ego, né? Não é subir, né? É se achar demais. Não, o cara acorda assim. Pô, definiu o jogo, fui bem, né? Posso fazer de novo. Tô pronto aí, treinador. Né? Então é uma moral interessante e bacana para o Humberto Lauser trabalhar a sequência aí dos próximos dias. Não, e muito importante, né? O que ganha campeonato não é um time, é um elenco, né? E aí quando você tem peças de reposição que estão entrando à altura daqueles que estão ali, os 11 iniciais, quem ganha com isso é o time que vai muito provavelmente atingir os seus objetivos, né? E aí o Novo Horizontino, que está entre os 4, precisa ter um time dessa forma, né? E realmente, o Pablo hoje acordou grandão, né? Acordou, o futebol é feito de muita motivação. E eu tenho certeza que ele acordou muito motivado para hoje ir trabalhar, sem dúvida nenhuma. Com relação ao jogo, Fabiano, primeiro tempo dominante do Novo Horizontino. O Atlético Paranaense parece que tinha ficado lá em Coritiba. No segundo tempo, a coisa mudou. O segundo tempo foi dominante do Atlético Paranaense, que empatou, teve a oportunidade de virar, mas aí o Pablo Diego conseguiu colocar o Novo Horizontino na frente e aí foi bola no mato, porque o jogo era de campeonato, né, Fabiano? Aí vale tudo, o importante é sair com a vitória, né? Tá na frente, não pode deixar o adversário, né, empatar ou de repente até virar a partida. Humberto Lauser fala com a gente agora aqui nos Donos da Bola, dando as impressões dessa partida de ontem à noite. Um jogo contra o líder, como você bem frisou, o Atlético, uma equipe que nos últimos anos tem ganhado espaço no cenário nacional e até mesmo internacional, ganhando títulos, né, internacionais, ganhando Copa do Brasil, sempre participando de Libertadores. Então, o ano passado acabou sofrendo descenso, uma equipe que investiu bastante, qualificou o seu elenco para poder brigar pela essa conquista, né, de vaga e retorno à Série A em 2026, assim como nós também. A gente tem essas mesmas pretensões, cada um com o seu contexto, mas nós jogando dentro de casa, procuramos fazer a melhor preparação dentro do espaço curto que temos, utilizar a melhor estratégia, sabemos como neutralizar o adversário e também como iremos ter que explorar aquilo para a gente poder chegar ao nosso gol. Então é isso que a gente tem trabalhado, mesmo com pouco tempo. A gente sabe que não tem como fazer trabalho de aquisição, é mais informação. Então assim nós estamos fazendo em sessões de vídeos e até mesmo no campo, com pouco tempo que a gente vai ter para rodar esses atletas no campo, respeitando essa questão de recuperação deles. Tá, então, palavras do treinador, Cid, e a gente vai falar bastante ao longo da semana que vem, no início da semana, sobre esse jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil. Mas uma vitória dessa, diante do líder, né, dá uma tranquilidade absurda para o time poder trabalhar agora focado exclusivamente na Copa do Brasil. Né? O time estava numa posição ali delicada, poderia cair, né, até mais caso os adversários vencessem seus jogos ao longo da rodada desse final de semana. E agora pelo menos ele se mantém, faz a manutenção ali, né? Provavelmente não vai ficar ali no G4 até o final dessa rodada, né, porque todos os outros ainda jogam, mas independente disso, né, vai ficar numa condição razoável para poder pensar tranquilamente e se preparar para esse jogo contra o Corinthians.
O importante é que colou, né, na parte de cima da tabela. Independente do que acontecer nos outros jogos, nas outras partidas, o Novo Horizontino está ali, na briga por esse G4. Claro, o campeonato está começando, é tudo muito cedo, né? A gente costuma dizer isso, sem dúvida nenhuma, mas uma coisa que eu sempre friso, o campeonato de pontos corridos, não adianta você acordar no segundo turno, você acordar a partir da 10ª rodada. O campeonato de pontos corridos, ele premia quem tem maior regularidade para ser o grande campeão e aqueles 4 que irão à elite do futebol brasileiro. Agora, essa vitória contra o Atlético Paranaense, além de dar uma boa, sem dúvida nenhuma, uma boa moral para a equipe, diríamos assim, para dentro dessa competição, faz com que você chegue numa quarta-feira, a gente vai falar como você falou na semana que vem, mas só um pitaco, chegue na quarta-feira para enfrentar um gigante do futebol mundial, que é o Corinthians, com os pés no chão, mas assim, acreditando que dá para fazer um grande trabalho. Se você toma uma taca do Atlético Paranaense, que é um time que até ontem estava na elite, o cara vai pensar. E é uma coisa inconsciente. Poxa, se a gente perdeu aí pro Atlético Paranaense, que era da elite, está na B, você imagina o que vai acontecer com a gente contra o Corinthians. Então tem tudo isso. O futebol é um jogo mental. Inclusive, hoje no Resenhando com o Cid Júnior, eu vou levar um psicólogo do esporte, Dimitri Cunha, Fabiano, para falar justamente sobre a questão mental que existe dentro do futebol. Muito bem, Resenhando com o Cid Júnior, lá no canal do YouTube do Resenhando com o Cid Júnior, né, Cid Júnior? É só procurar aí no YouTube, né, para poder curtir aí todo dia. Tem uma entrevista bacana lá do grande Cid Júnior, que de vez em quando ele dorme, normalmente ele só trabalha. Né, e está feliz, está aliviado, ele acordou leve, como o Pablo Diego e como todo o Novo Horizontino, o Cid Júnior também acordou aliviado, porque o bigode está ali, ó. Pior do que ter só um bigode, né? Isso, palavras da Gabi, é ter só meio bigode, viu, Cid Júnior? E a ordem foi, não aposte mais a sua barba, aposte seu carro, que você vai pular de paraquedas, qualquer outra coisa, mas o bigode não. E quando eu falei para ela que poderia ser só meio, ela falou, você para com isso, pelo amor de Deus. O Godoy que rodou nessa, o Godoy nem veio hoje. Godoy sumiu. Terça-feira ele vai estar aqui. Ele vai ter que cumprir a aposta dele, viu? Ele arregou. Não, ele falou que talvez não estivesse aqui, né? Antes da ele falou no programa, né? Ele falou que, até eu não vou estar aqui, mas né? não poder, e tudo não mais. Poderia, agora eu quero ver terça-feira. Não poderia. Né? Terça-feira eu quero ver. Se comprometeu a pintar um bigode, né? Daquelas de festa junina para poder aparecer aqui, porque não vai dar tempo de crescer para ele poder aparecer de bigode. Então, Oscar Roberto Godoy, não esqueça, hein, Godoy? Godoy é de palavra. Ele vai cumprir, tenho certeza, viu, Cid Júnior? O duro vai ser a gente conseguir fazer o programa olhando para ele aqui, viu? Graças a Deus que eu não vejo. Sorte a sua, viu? 1h14, Brasileirão. Pode falar. O programa inteiro com o bigodinho, hein? Quero só ver, 45 minutos, o Godoy com bigode postiço. Fique ligado aí na tela da Band. Terça-feira, Godoy vai estar com bigode postiço aqui. Eu não sei se ele vai arrumar um para colar, se ele vai pintar com canetinha, mas ele vai ter que aparecer de bigode aqui. Brasileirão, sexta rodada, o Mirassol tem um baita desafio amanhã, viu? O Leão encara o Atlético Mineiro pela primeira vez na história. O time mineiro vem de uma vitória contra o Botafogo e a equipe paulista empatou contra o Juventude em 2-2, né? Jogos aí válidos pelo Brasileirão. Lembrando que o Atlético Mineiro jogou no meio da semana pela Sul-Americana, empatou com o Caracas na Venezuela em 1-1, né? Ô Cid, daqui a pouco a gente vai ouvir o Rafael Guanais, mas eu queria primeiro as suas impressões, né? Rafael Guanais falou que esse jogo do meio de semana aí, né, que o Atlético Mineiro teve que fazer, saiu de lá, veio direto aqui para o interior de São Paulo, está treinando aqui em Rio Preto, não é uma vantagem para o Leão, né? Segundo o Rafael Guanais, o Cuca se preparou para isso e vem forte, né, com o Hulk e outros reforços que não viajaram, mas estão aqui para jogar amanhã. O Guanais está de brincadeira, né? Porque ele sabe que faz diferença. Quando você joga uma competição internacional, o desgaste é grande, né? Aí tem uma viagem para o interior de São Paulo, você vai estar treinando num lugar que não é sua casa, não tem as mesmas acomodações.
Duvido que se fosse ele nessa condição, ele teria o mesmo discurso. E é um discurso inteligente dele. Por quê? Justamente para tirar o peso da partida de cima do seu grupo. Eu só posso querer acreditar e enxergar dessa maneira. Não sei se você concorda comigo. Eu não tenho dúvida, né? O time saiu lá da Venezuela e desembarcou aqui no interior de São Paulo, né? Os caras estão longe de casa desde segunda-feira da semana passada, desde segunda-feira dessa semana. Né, com exceção do Hulk e mais 2 reforços, né, que por algumas circunstâncias ficaram lá em Minas Gerais e de lá vieram para cá. Né? Então, né, enquanto o Mirassol passou a semana inteira, né, treinando em casa, treinando no seu CT, que é maravilhoso. Agora os caras arrumaram até um anel lá que consegue monitorar o sono dos atletas. A gente vai ver se a gente consegue fazer uma reportagem detalhada para trazer aqui para os donos da bola. O Mirassol que investe muito em tecnologia, né, em equipamentos de ponta para poder treinar essa rapaziada aí. Vamos ouvir então Rafael Guanais falando aí a respeito dessa vantagem ou não, pelo fato de ter mais tempo para treinar em comparação aí com o adversário Atlético Mineiro. Eu acho que não vejo vantagem, porque o Cuca vai mexer no time também, né? Deixou jogadores em Minas para poder vir para cá. Então, para mim, já é uma demonstração de quanto eles estão dando importância para esse jogo, mais até do que o jogo lá fora. Então, eu espero o Galo na potência máxima. Um clube desse tamanho tem a viagem, etc., mas não pense que vai ter qualquer tipo de facilidade, não, pelo contrário. Eles vêm muito focados para esse jogo, os principais jogadores vão jogar, né? Então, aquilo eu conheço bem o Cuca, aquilo que ele planejou para esses 2 jogos, né? Priorizando esse jogo contra nós. Então, jogo muito difícil, não temos vantagem, pelo contrário, vamos ter que correr muito, vamos ter que conseguir colocar a bola no chão para tentar encontrar os espaços, e na fase defensiva a gente vai ter que ser extremamente comprometido, porque é uma equipe que tem muito repertório e é a equipe que mais finaliza, a equipe que mais tem escanteio. Então vai ser um jogo que a gente vai buscar o nosso máximo, precisamos estar no nosso melhor para equilibrar o jogo e aí, com mérito, se Deus quiser, fazer um grande jogo para que a gente possa sair vitorioso e dar mais uma vitória para o nosso torcedor em casa. Palavra de Rafael Guanais, Cid, né? Dizendo que o Atlético Mineiro vem muito forte, que o Cuca se preparou para isso, né? E que tem o jogo contra o Mirassol como principal, né? Mais importante do que o jogo lá na Sul-Americana, e por isso vem Hulk, vem a galera aí para poder jogar hoje, amanhã, né? À tarde lá no Maião contra a equipe do Mirassol, o primeiro jogo da história, né? Nunca se enfrentaram. Aliás, o Mirassol vai viver isso várias vezes ou algumas vezes ao longo desse Brasileirão, né? É o debutante, é o estreante aí no Brasileirão, né? Então está enfrentando times que nunca enfrentou, né? O time vem da Série B, né, tem contato com os grandes do futebol paulista, né, por conta do Paulistão, mas você tem aí grandes cariocas, né, do Rio Grande do Sul, enfim, de Minas Gerais, que vão encarar o Mirassol pela primeira vez. Se o discurso é para tranquilizar aí a torcida, o elenco, Cid Júnior, né, espero que funcione, mas que o Mirassol tem que aproveitar essa vantagem, né, do desgaste aí dos jogadores por conta do jogo e da viagem, né? Isso aí não resta dúvida e acredito que o time vai entrar pensando nisso. Fabiano, esse é um jogo duríssimo pro Mirassol. A gente tem que ser verdadeiro aqui com quem nos acompanha. Se você pegar peça por peça do Atlético Mineiro e do Mirassol, vamos pegar a comparação pelos goleiros. Muralha ou Everson? O Everson hoje vive um momento muito melhor do que o do Muralha. Não que o Muralha vive um momento ruim, mas tecnicamente, para mim, o Everson é muito mais goleiro. E aí a gente pode fazer isso posição por posição. Não precisamos fazer, mas o porquê que eu estou pontuando isso? Posição por posição, peça por peça, o Atlético Mineiro tem mais time que o Mirassol. Mas o Mirassol tem se mostrado um time muito organizado e, para mim, até mais organizado que o próprio Atlético Mineiro, e a tabela mostra isso. O Mirassol está na frente do Atlético Mineiro, apesar que apenas um ponto separam as duas equipes.
Então, eu imagino que vai ser um confronto muito duro para o Mirassol, que vai ter que aproveitar e ser diferente do que aconteceu em algumas partidas nesse campeonato, aproveitar o máximo as chances criadas, as oportunidades. A gente falou muito aqui que o Mirassol precisava acertar o último terço do campo, né, na finalização. E nesse jogo tem que ser preciso, porque de repente você não vai ter aquele caminhão de oportunidades, porque do outro lado tem um time muito qualificado. Jogo duro, difícil para o Mirassol. Muito bem, na segunda-feira a gente vai contar a história de Mirassol e Atlético Mineiro aqui nos Donos da Bola e se tudo der certo, quem sabe o Mirassol não belisca aí a segunda vitória jogando no Baião para subir mais na tabela e para mostrar para todos os outros aí que o time é organizado, como o próprio Cid falou, tem estrutura, né, tem investimentos, tem jogadores e comissão técnica de qualidade e não chegaram até a Série A à toa, né, e não vão voltar tão cedo, né? O time chega para ficar, né, se tudo der certo. 1h22, daqui a pouquinho tem Libertadores e muito mais aqui nos Donos da Bola. Voltamos já. Estamos de volta, fala torcedor aí na tela, 18996668600, 1h24. Libertadores, o Palmeiras venceu o Bolívar e manteve o 100% de aproveitamento, 3 vitórias e liderança do grupo. O Palmeiras vai ganhando corpo, Cid Júnior, espantando as críticas. Aliás, o Abel na coletiva de imprensa falou bastante sobre isso, né? Éramos criticados pra caramba aí no Paulistão e agora seremos exaltados na Libertadores. Então, a minha orientação para os jogadores, não leiam, né? Não deem bola. Né? O homem gosta de arrumar briga, Cid Júnior. Que coisa, né? Quando critica porque tá ruim, ué. Né? Um time como o Palmeiras, por tudo que conquistou até aqui nos últimos anos, né, tem uma régua altíssima. Tem uma régua altíssima. É um time que, se ficar um ano como ficou sem ganhar título, vai ter cobrança. Né? Então, o Abel tem que entender esse lado aí. A régua que ele criou, né, e com muito mérito e competência, é muito alta. Então, você não espera menos do Palmeiras do que um time que entra para ganhar título em qualquer competição que dispute. Não tenha dúvida. O Abel é o seguinte, quando ganha ele tá grandão, quando perde ele quer estar maior ainda. É um puta de um treinador, com perdão da expressão. É um cara que reinventa esse Palmeiras a todo momento. O Palmeiras tá mal. Todo mundo acha que o Palmeiras não vai chegar. O Palmeiras chega. Não ganha, mas chega. É um time que é um time de chegada. E isso passa pelas mãos do Abel Ferreira. Mas ele tem que entender que ele tá no futebol brasileiro. E o futebol brasileiro é diferente de qualquer outro futebol. É um futebol imediatista que, se você não vencer a todo momento, você corre risco de cair, e como outros tantos treinadores caíram enquanto ele está no Palmeiras há muito tempo, só que ele precisa aprender isso. Mas ele não quer aprender, essa é a grande verdade. Tem personalidade, mas aqui no Brasil, quando se ganha, você pode ter personalidade. Se não vencer, aí, meu amigo, você não tem personalidade no mundo que faz você ficar no cargo. Agora, com relação à partida, eu narrei essa partida ontem, uma partidaça do Palmeiras. O Palmeiras mereceu vencer, fez um primeiro tempo muito bom. Flaco Lopes foi o cara do jogo, para mim o craque da partida, inclusive escolhido por nós na 101 FM. Marcou gol, deu assistência, participativo o tempo todo. E o Palmeiras conseguiu superar não só o Bolívar, que tecnicamente não é um grande time, viu, Fabiano? Os 2 primeiros gols do Palmeiras mostram isso. Mas a altitude foi o grande adversário do Verdão. 3.600 metros não é para qualquer um. Tanto é que o Estevão, autor de um dos gols, que inclusive fazia aniversário ontem, ele saiu porque estava ali com ânsia e tudo mais, devido ao ar rarefeito. Uma baita vitória do Verdão, que é um time que vai ser outra vez um time de chegada, viu, Fabiano?
E sem descanso, Verdão já tem jogo no domingo contra o Bahia, que também venceu ontem na Libertadores o Atlético Nacional. Partida que acontece no Allianz Parque, né? Então, Cid Júnior, Bahia vem fazendo também, né, boas campanhas, né? Rogério Ceni, um baita treinador, se mostrando um grande treinador, né? Levando o Bahia para a Libertadores. E agora esse confronto no final de semana. Não dá nem para respirar, é só voltar, sair lá do Monte Everest, do pico do alto e descer aqui para baixo para poder encarar o Bahia no final de semana, Cid. Para mim, o Palmeiras seria muito favorito se não fosse tudo que passou jogando ontem na altitude. Isso faz com que os seus jogadores, o grupo de jogadores, tenha um desgaste muito grande e que pode fazer com que o Palmeiras, nesta partida, não entre com o que tem de melhor. E aí pode facilitar um pouco a vida do Bahia. Mas peça por peça, futebol por futebol, o Palmeiras é favorito. É o líder contra um time que está lutando na parte de baixo hoje da tabela. Até acho que o Bahia não vai ficar nessa situação que se encontra no Brasileirão. Mas o Palmeiras, mesmo com tudo isso, para mim é favorito e deve vencer o Bahia. Pela Sul-Americana, o Corinthians venceu o Racing por 1-0 com gol de Romero para alegria do Cid Júnior. Cid Júnior ficou aliviada, a Gabi nem dormiu de noite, graças a Deus, o pior não aconteceu. Que poderia ser muito pior. Eu poderia ter um marido penso, sabe, pipa. Quando você vai soltar a pipa, ela fica pensa, você tem que colocar a rabiola ali de um lado para equilibrar. Cid Júnior ia andar assim, ó, meio penso, porque o bigode ia pesar só de um lado. Ainda bem, Cid Júnior, escapou por pouco, hein, Cid Júnior? Não entre mais numa dessa, essa aposta foi muito arriscada, Cid. Foi muito arriscada, mas eu tinha convicção. Você viu, ó, acertei o Palmeiras, acertei o Corinthians. A fase é outra, amigo. Depois do bigodão aqui, ó, tô até considerando em deixar o bigode porque a fase é outra. Agora, com relação ao jogo do Corinthians, eu tava narrando o Palmeiras, mas de olho ali, né, dando uma sapeada para ver como tava o Corinthians. O Félix Torres, ele deu uma entrada tão criminosa no adversário, poderia ter quebrado a perna do cara no meio. Foi muito bem expulso e responsável, né? Com menos de 15 minutos do primeiro tempo, o Corinthians estava com um jogador a menos. Inclusive, isso me fez arrepiar na hora. Falei, agora ferrou, vou ter que comer o bigode. Mas aí, quem tem Romero tem tudo, né, amigo? Romero, um dos caras mais criticados da história do Corinthians, é um dos caras que mais salvam o Corinthians nos momentos que necessita. E Oscar Roberto Godoy vai ter que aparecer de bigode aqui. Não sei como, mas ou ele vai ter que emprestar de algum colega dele, vai ter que alugar numa loja de fantasia ou vai ter que apelar para a canetinha, né? Que a gente usa na criançada lá durante as festas juninas. Vai dar Godoy pintando o bigodinho aqui para aparecer na terça-feira. Marque na agenda. Terça-feira, Oscar Roberto Godoy vai pagar a aposta que ele fez com o Cid Júnior. Sem chance de respirar, domingo o Timão encara o Flamengo pelo Brasileirão. Aí, Cid Júnior, aí eu quero ver o seu palpite. Aí eu quero ver o que você vai falar. Aí complicou, hein? Aí eu quero ver. Aí complicou. Complicou. Ó, não posso ser hipócrita aqui, né? O Flamengo é muito mais time que o Corinthians, né? Não vou nem dizer time 11 contra 11. Até acho que o Corinthians tem alguns valores ali que pode competir de igual para igual com o Flamengo. Não na sua totalidade. Por exemplo, o goleiro do Corinthians, para mim, é melhor que o goleiro do Flamengo. Mas, enfim, não dá para o Corinthians. Acho que o Corinthians vai perder. Essa é a grande verdade. O Corinthians não tem treinador, o Flamengo tem elenco. O Corinthians vai ter o treinador só contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil, muito provavelmente. Ou seja, Flamengo vence, Fabiano. Flamengo vence. O Dorival pode estrear aí contra o Novo Horizontino, então, na Copa do Brasil. Olha que bacana, que atrativo a mais para esse jogo aí lá em Novo Horizonte, né? Com certeza, casa cheia, né? Os torcedores do Corinthians de toda a região estarão presentes no Jorjão, bem como os torcedores do Novo Horizontino também e dos outros, né? Porque aí, né, nesse jogo aí, Novo Horizontino, Palmeirense, São Paulino, Santista, né?
todo mundo se junta com a torcida do Tigre contra o Corinthians, né? Então são os corintianos contra os demais todos lá no Jorjão na quarta-feira da semana que vem. Ainda sobre o Brasileirão, o tricolor paulista do nosso diretor Rodrigo tem compromisso contra o Ceará na casa do adversário. Partida marcada para amanhã, 6h30. Tá aí o São Paulo encarando o Ceará lá no Nordeste, Cid Júnior. Olha, eu vou narrar esse jogo amanhã, inclusive. Jogar contra o Ceará não é fácil lá no Castelão. A gente sabe disso. Mas o São Paulo, depois dessa vitória na Libertadores, algo me diz que vai embalar. E, Rodrigo, grava bem isso aí, salva, depois pega, grava a tela no celular, faz o que você quiser. Mas o São Paulo vai vencer o Ceará mesmo jogando fora de casa. Tá aí, para alegria de Rodrigo Oliveira, né? Ele mandou até um abraço, Cid Júnior. Falou que agora você tá aí concordando com as opiniões dele. Ele já estava até prestes a te lançar uma aposta. Eu não sei qual seria, mas ele ia criar uma bem criativa, né? Já que você anda aí ousado. Tá pronto aí para qualquer coisa, para fazer aquele cabelo do Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002. Então, assim, eu acho que para quem ia ficar com 50% do bigode, o que é cortar o cabelo, né, igual o Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo, Cid Júnior? Ô Fabiano, você por um acaso assim, tá querendo me divorciar? O que é? Não é possível, se eu chegar aqui sem cabelo, a minha mulher larga de mim na hora. Você sabe que a ideia foi minha ontem do bigode 50-50, né? Você comprou a ideia, mas a ideia foi minha. Tem que entrar, me arrependi depois, Cid, fiquei com peso na consciência. Fiquei torcendo lá para dar certo, para você não perder. Porque o Godoy de bigodinho ali, né, é de boa, né? É só pintar, acabou o programa, tira, tá tudo certo. É uma vez só. Agora você disse bigode 50%. E a gente faria uma pressão para você manter isso pelo menos até o final da semana que vem, ou até o jogo de quarta-feira contra o Novo Horizontino. Imagina você andando aí em Presidente Prudente, Cid Júnior. Não ia ter um que não ia olhar para você. Pensa pelo lado bom, você ia ser visto e lembrado o tempo todo. Rapaz, nem na garagem de casa eu ia poder dormir, porque ontem capturaram uma raposa na garagem da minha casa. Olha que beleza. Aí eu ia ter que ir para Rio Preto. Cid, tá morando em fazenda agora? Rapaz, aqui já vi de tudo, já matamos cobra, porque não teve jeito, né? Não tem como capturar, a gente tentou capturar, mas era muito perigoso. Aí teve a raposa agora, já lidamos com o escorpião. Aqui a gente vive num zoológico praticamente. 1h35, intervalo, daqui a pouquinho tem mais. Vamos faturar e voltamos já com as últimas de hoje dos Donos da Bola. Vem aí a primeira etapa da corrida Fut Run 2025, um projeto da Band Paulista com a Fut Fanatics. As inscrições já estão abertas pelo site incentivoesporte.com.br. A primeira etapa acontece em Bauru com a Fila, uma das maiores marcas esportivas do mundo como parceira, viu? O kit será o mais completo da região com camiseta da Fila. Experiências pré e pós-prova. A Sujo de Barro é a organizadora da etapa Bauru. Além disso, a corrida vai ser transmitida ao vivo para mais de 300 cidades. Ao todo, o circuito vai contar com 5 provas em cidades do interior paulista. Então, bora lá. Inscrições no site incentivoesporte.com.br. A gente volta a falar sobre o Brasileirão. Santos entra em campo na Vila para encarar o Bragantino. O Peixe está na zona de rebaixamento. Ô Cid Júnior, o Peixe, o Santos, né, do Carlinhos, ele parece que está reeditando a edição de 2023 do Brasileirão, né? Porque o time está na zona de rebaixamento. Não é possível, 2023 cai, 2024 sobe, 2025 cai de novo. Cid Júnior não está me ouvindo. Vamos restabelecer a conexão. Não, está com um delay gigante. Vamos ligar para o Cid de novo, porque o Cid me ouviu 1 hora depois do que eu falei. O Santos, que ainda segue sem treinador.
sem Neymar, né? Vive um momento aí delicado no Brasileirão, vai jogar aí contra o Bragantino, que vem bem, que é um time aí que está fazendo uma boa competição, está na parte de cima da tabela, e o Peixe lá na zona de rebaixamento atrás do Atlético Mineiro. Né? Então o Peixe precisa vencer em casa para poder se restabelecer, ou pelo menos para iniciar uma retomada, uma reabilitação nesse campeonato brasileiro da Série A. Né? O time que chegou, você vê o Neymar treinando aí, mas o Neymar não está jogando. Né? Então é uma peça importante, daqui a pouquinho acaba, aliás, esse contrato do Neymar, a gente não sabe se ele renova, se não renova, como é que vai ser. Né? Teve boas atuações, mas as lesões prevaleceram aí no craque Neymar e ele não está podendo ajudar o Peixe a melhorar a condição aí nesse Brasileirão. E aí, Cid Júnior, agora sim. Fabiano, sinceramente, brincadeiras à parte, acho que o Santos corre um sério risco de rebaixamento novamente esse ano. Vai enfrentar, por exemplo, o Bragantino, que voltou a fazer um bom campeonato depois de um sufoco no ano passado, né? Um time que hoje contra o Santos é favorito, está aí brigando nas primeiras posições do campeonato, o Santos na zona de rebaixamento. O Santos está fazendo a cartilha certinha para o rebaixamento, já demitiu o treinador, né? Não é novidade para ninguém, está com dificuldade de encontrar, pode ser Ramon Dias, pode não ser, enfim, tudo isso é o beabá para o rebaixamento. Vou torcer muito para o Santos não cair, de verdade, mas tomara que as coisas possam melhorar. E se depender só do Neymar, esquece, o Neymar não vai jogar o ano inteiro, pode até renovar o seu contrato, mas não vai ficar à disposição do treinador o ano inteiro. Ele sofre com muitas lesões. Então o torcedor santista tem que se preparar para dias ruins que estão por vir. Pois é, né? Vamos aí acompanhando essa trajetória ruim do Santos até aqui. Tem rodada do Brasileiro Bragantino D. ganha. Oi, Cid. Bragantino, para mim, ganha. Muito bem, aí afunda de vez o Santos. Tem rodada do Brasileiro D nesse final de semana. O Monte Azul viajou para encarar o Operário do Mato Grosso do Sul. O AMA vem de derrota na estreia para o Itabirito. Bacana aí o nosso Monte Azul disputando a Série D do Brasileiro, Cid Júnior. E tomara que possa conquistar a primeira vitória, né? O Operário é um time já tradicional lá no Mato Grosso do Sul, mas Monte Azul, por que não conseguir, né? É importante. E é legal ver as equipes do interior disputando o cenário nacional. Eu gosto muito, viu, Fabiano? Muito bem, boa sorte aí ao AMA, né? Nesse segundo jogo do Brasileiro D. NBB, atenção, torcedores do Bauru Basquete, hoje é dia, hein? O Dragão encara o Paulistano no segundo jogo dos playoffs. Só a vitória interessa depois da derrota lá na casa dos caras, né? Uma derrota elástica ali, né? A gente vê imagens ali da partida e o Dragão precisa dar o troco, precisa vencer em casa. É melhor de 5, né? Tem que empatar essa rodada aí agora e deixar tudo igual. Vamos ouvir aí o Paulo Jaú. Espero uma postura defensiva diferente, né? Uma postura defensiva melhor. Postura defensiva que nós apresentamos durante toda a competição, né? Nós não fomos competitivos defensivamente na última partida, na primeira partida do jogo 1 lá no Paulistano. Então nós temos que mudar essa chave, principalmente defensiva. Playoff você faz ajustes, né? Você não faz mudanças, faz ajustes. E fisicamente você faz um trabalho de recuperação, você mostra um vídeo, você põe na quadra, você não tem tempo para poder treinar, vamos treinar vários dias aquele determinado fundamento que não está saindo, aquela situação defensiva. Então, você tem que ir ajustando, né? Isso aí pontualmente, às vezes na quadra, às vezes em vídeo, numa conversa, num bate-papo, você mostrar, o jogador também colocar a posição dele para ele, eu tive dificuldade assim, aconteceu isso, nós podemos fazer esse ajuste ou aquele ajuste, para que a gente possa aí dar sequência com vitórias. Tá aí, né? Boa sorte então ao Bauru Basquete, né? Nessa reta final aí, né? Do NBB 24-25. Amanhã tem o jogo da volta da final da A4 do Paulista. União Barbarense recebe o Paulista de Jundiaí. O time da casa tem a vantagem do empate. Quem leva essa, hein, Cid Júnior? União Barbarense campeão. Eu torceria muito para o Paulista de Jundiaí, mas o União Barbarense vai faturar.
Pois é, só depende de si mesmo, aliás, só depende de um empate, né? Basta empatar para poder levantar o caneco diante da sua torcida. Repetindo as narrações do final de semana, Cid Júnior, você vai narrar quantos jogos? Só no sábado, vou narrar Ceará e São Paulo e no domingo eu tô de folga! Aê, Cid Júnior, vai fazer uma moral com a Gabi lá que você tá precisando, viu? Essa semana você deixou a desejar aí, viu, Cid Júnior, no seu lar. Então, corra atrás do prejuízo, leva a Gabi para jantar. Hã? Ela já tá com a maquininha ali atrás da porta, pronta para raspar. Ah, é verdade, né? É verdade. Faz um vídeo, grava pra gente mostrar segunda-feira. Valeu, Cid, bom final de semana aí, um abraço. Né? A gente se vê na segunda-feira aqui nos Donos da Bola, 13h. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Aqui eu te desejo um ótimo final de semana, mas te convido a ficar comigo. 5h30 tem Brasil Urgente. Agora você acompanha Boa Tarde Paulista. Um abraço.